Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, que é o tema desse ano do DIP. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos estar fazendo uma leitura dos versos 31 a 35. Todos encontraram? Vamos colocar em pé então, em reverência à palavra de Deus, para estarmos fazendo essa leitura. João 13, a partir do verso 31, diz assim a palavra de Deus. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podereis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros os ameis. E o versículo-chave dessa noite: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos estar fazendo uma oração. Senhor Deus, meu Pai, damos graças a Ti por mais essa noite, termos esse privilégio de nos reunirmos para cultuarmos ao Teu nome. Fala em nossos corações para que possamos entender do Teu amor, da Tua graça que nos alcança todos os dias. Usa-nos como Teu instrumento, que Teu Espírito Santo venha aos nossos corações iluminar-nos, para que possamos compreender a Tua santa palavra. Em nome de Jesus que eu oro, que eu agradeço. Amém. Pode tomar seu assento. Esse é o versículo escolhido pelo Portas Abertas deste ano. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A questão que esse versículo, ele nos suscita duas perguntas. Primeira, quem estamos servindo? Porque o versículo diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Mas esse pronome possessivo meu se refere a quem? Quem é esse Deus que através do nosso amor vai mostrar que somos seus discípulos? E a segunda pergunta que nos vem também é: qual é o nosso propósito como igreja? Então, eu gostaria de estar trabalhando sobre esses dois pontos nesta noite. Primeiro, quem estamos servindo? Hoje nós estamos vivendo uma crise que poderíamos classificar como pandêmica. Está lastrado isso de um evento que eu posso chamar de um Deus à la carte, ou um Deus self-service. E vocês vão entender o porquê disso. O que seria o conceito Deus à la carte? À la carte é quando significa no cardápio. Quando nós vamos num restaurante, nós escolhemos um prato. E hoje Deus ele se tornou meramente um prato, onde nós escolhemos como montar o nosso Deus. Nós escolhemos como gostaríamos que Ele se parecesse. Qual a melhor forma que Ele existiria para que suprisse as nossas necessidades. Então nós vimos e selecionamos características e montamos um Deus
a nossa imagem e a nossa semelhança. Se em Gênesis fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, hoje nós estamos criando um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme nós gostaríamos que ele fosse. E esse é um problema gigantesco. Estamos deixando Deus absoluto, estamos criando um Deus pagão, um Deus humano, fraco, e que, ao invés de nós servirmos a Ele, Ele existe para nós, para nos servir, para satisfazer as nossas necessidades. E não é assim que funciona. A questão é que hoje se tornou tão chulo o conceito de espiritualidade que tem até em meios ateísticos, ateus espirituais. Parece uma contradição de termos, mas há ateus que têm a sua espiritualidade, fazem meditações, orações, mas não acreditam em nenhum Deus pessoal. E nós devemos entender a distinção entre conhecimento de Deus e conhecimento sobre Deus. Dizer que nós sabemos que existe um Deus e que você adora um Deus, pode até chamar ele de Jesus, mas não saber sobre ele, a maneira que ele se revela, especialmente e essencialmente na Bíblia, é uma tolice. É algo paradoxal, é algo que não consegue se sustentar. Eu dizer que eu sirvo um Deus, eu tenho uma espiritualidade, mas eu não conhecer como ele se revela, tanto na natureza quanto nas Escrituras, na melhor das hipóteses, somos meros ignorantes. E esse é um problema. Se trocou o conhecer pelo sentir, se trocou a palavra pelo achismo, se trocou o Deus absoluto por um Deus humano, fraco. J.I. Packer diz que quando um homem conhece a Deus, as perdas e as cruzes deixam de ter importância e o que ele ganhou simplesmente afasta-lhe da mente essas coisas. Isso nos remete a uma das parábolas que Cristo conta, uma das pequenas parábolas, mas com uma semântica, um significado imenso, que é a da pérola de grande valor. Que um colecionador de pérolas acha uma pérola de grande valor e por isso ele vende tudo que ele tem para comprar aquela pérola. Ele deixa tudo que ele tinha para trás por causa de uma pérola que para ele não era imensurável o seu valor. Assim deve ser Cristo a nós. A partir do momento em que nós conhecemos verdadeiramente a Cristo, muitas das coisas que hoje nos é importante e primordial deixará de ter esse nível de importância em nossas vidas. Mas só a partir do momento em que nós conhecermos verdadeiramente a Cristo e não artifícios humanos. A África, nós tivemos o contato com o Coral Atoto ano passado e tivemos a oportunidade de estarmos conversando um pouco com eles. E na África tem tido o mesmo problema que nós temos aqui na América do Sul. O problema de um evangelho diluído, um evangelho fácil, um evangelho sem cruz, um evangelho sem negue-se a si mesmo e toma a tua cruz. Porque funciona. É pragmático, até certo ponto. Acaricia o ego do homem.
Porque a partir do momento em que você fala do Evangelho, que tem como pressuposto que o homem é mau por natureza, inato, que não pode fazer o bem, não pode fazer nada para se justificar perante Deus, isso já cai o conceito. E já quebra o nosso orgulho. E o nosso orgulho, ele é muito inflado. Mas a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo, o Espírito Santo de Deus vem e nos confronta com uma realidade diferente, com uma realidade totalmente distinta daquilo que nós estávamos acostumados. A questão é que muitas perguntas existenciais hoje têm sido respondidas de forma errônea. Muitas perguntas que apenas a Bíblia nos traz a resposta e qualquer outro meio é vão de ser, tenta responder de forma vã. Elas ainda estão pertinentes a nós, desde o princípio de que a humanidade é a humanidade. Perguntas como: para que fomos feitos? Qual o alvo devemos estabelecer para nós na nossa vida? O que é a vida eterna dada por Jesus? Qual é a melhor coisa na vida que traz alegria, prazer e contentamento acima de todas as outras? E para todas essas perguntas existe uma resposta, que é conhecer a Deus. Se a nossa vida não gira em torno de conhecer a Deus, buscar a sua face, entender quão precioso é isso, de entesourarmos Cristo para nós, nossa vida será vã e seremos os mais miseráveis dessa terra. Ao contrário dos deuses pagãos, Yahvé, o Deus da Bíblia, ele é um Deus que não tem imagens. Ele é um Deus eterno e infinito. E o interessante é que, se Ele não buscasse se revelar a nós, tanto na natureza quanto na Bíblia, nós apenas teríamos leves indícios da existência dEle. Mas não saberíamos. Não teríamos a noção de quão grande é esse Deus. Não teríamos a noção de que Ele é uma Trindade, 3 em 1, que Ele é amor, mas é que Ele é justo e não deixará impune aqueles que pecam. Conhecendo o Evangelho de Cristo, nos torna totalmente diferentes. Porque nos mostra outra realidade. O conhecer a Deus envolve 4 principais características. Primeiro, ouvir a palavra de Deus e recebê-la. Porque ouvir apenas a palavra de Deus e não praticá-la e não deixar prosperá-la em nossos corações é vã e perca de tempo. Segundo, prestar atenção à natureza e ao caráter de Deus revelado em sua palavra e obra. Muitas vezes nós negligenciamos, mas um dos mais belos evangelhos que nos é revelado é a natureza que está à nossa volta. E é um dos artifícios que nós podemos e devemos usar no evangelismo, usarmos essa ponte que há entre a revelação de Deus na natureza e a revelação dele nas Escrituras. Porque o Deus que é revelado na natureza é o mesmo que se revela nas Escrituras, não é distinto. O que criou os céus e a terra é o mesmo. Tanto que ele chama para si esta qualidade: eu sou Deus que criou os céus e a terra. Terceiro, aceitar o seu convite e obedecer às suas ordens. A partir do momento em que nós conhecemos a Deus, não mais as leis da nossa carne devem nos reger,
mas devemos ser regidos pelas leis de Deus. E só conhecemos as leis de Deus através do seu santo evangelho. E por último, reconhecer o amor demonstrado por Deus e alegrarmos-nos nele. Se Deus quis, na eternidade, criar um povo para se revelar a Ele, foi para que nós nos alegrássemos nele e Ele ser glorificado em nós através de nossa alegria. Servir a Deus de forma alegre, de forma apaixonante, de forma grata. De forma grata pelo princípio que eu já disse. Porque antes que nós viéssemos a ter noção da existência dele, ele já conhecia nós. Ele já tinha todos os dias nossos escritos no seu livro. Assim como Davi fala no Salmo 139. Então, antes mesmo que nós conhecêssemos a ele, ele nos conheceu e ele quis se revelar a nós. Se nós estamos aqui hoje, foi porque num dia ele se revelou a nós através do seu Santo Espírito. Porque senão nós não chegaríamos a menor conhecimento dele. No máximo o rejeitaríamos, como éramos inimigos dele, filhos da ira, inimigos de Deus. Odiávamos a Deus por natureza, mas chegou um ponto em que, pelo seu Espírito Santo e pela sua graça, não pudemos mais resistir à sua graça maravilhosa e ao seu chamado. E isso deve ser motivo de regozijo em nós. Mas nós podemos conhecê-lo única e exclusivamente através de Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. Os preceitos antigos do Antigo Testamento não podem nos levar à plena manifestação de Deus. A natureza não pode nos levar à plena manifestação e ao pleno caráter de Deus. Nós podemos sim saber que pela natureza que Deus é um só, de que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas nós não podemos entrar a fundo nos seus atributos e não podemos nos chegar a Ele sem Cristo, que é o nosso mediador. E esse conhecimento de Cristo, um conhecimento mútuo em que nós o conhecemos e Ele conhece a nós, é um conhecimento cuidadoso. Assim como a relação de marido e mulher que foi instituída por Deus, já para refletir o relacionamento de Deus com sua igreja, como Ele cuida da sua igreja, como Ele guarda a sua igreja e preserva ela até o fim. Porque entendamos, se dependesse de nós sustentarmos a fé que nos foi dada, hoje nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós estaríamos servindo a Deus se dependesse de nós mantermos essa fé e essa graça que nos foi imputada. Mas é Ele que nos sustenta. Ele que do início ao fim mantém em nós essa fé salvífica, para que não venhamos a esmorecer. Em João 10, nos versos 14, 27 e 28, Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É esse o cuidado que Ele tem por nós. Mas a questão é que se somos ovelhas de Cristo, porque se somos ovelhas de Cristo, nós ouvimos a sua voz e o seguimos. Nós não ouvimos voz de outros pastores, que na verdade são salteadores e ladrões, mas ouvimos a voz do único pastor,
Cristo. Tal conhecer é tão gracioso e tão digno, pois somos conhecidos dele e só conhecemos porque ele se revela a nós, assim como em 1 João 4,10 diz: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Propiciação. Cristo, ele fez algo que nunca nós poderíamos fazer, que é nos propiciar de volta a Deus, deixar Deus propício a nós novamente, tirar este imenso, infinito vale que nos separava de Deus. Através dessa propiciação, Cristo satisfaz a justiça de Deus, uma justiça que nunca nós poderíamos satisfazer, porque somos pecadores. E a partir do momento que nós temos ciência disso, um temor de Deus deve permear os nossos corações. E isso irá contribuir com a segunda pergunta que eu fiz no nosso propósito. Mas ainda nesse primeiro ponto do conhecer de Deus, John Murray disse: a doutrina da propiciação é precisamente essa, que Deus amou tanto os objetos de sua ira, que deu o próprio Filho com a finalidade de, pelo seu sangue, propiciar a remoção dessa ira. Cristo solucionou de tal modo o problema da ira, que os amados não são mais objetos dela, e o amor pôde alcançar o objetivo de transformar os filhos da ira em filhos do prazer de Deus. Estávamos jogados longe e perdidos, mas o bom pastor veio e nos resgatou, nos propiciou e nos justificou. E a partir desse momento cabe a nós conhecermos a Ele, buscarmos, assim como eu disse o exemplo de marido e mulher, assim como o marido e a mulher procuram se conhecer cada vez mais para ter intimidade, assim devemos ser nós, conhecermos cada vez mais a Deus e a Cristo, para crescermos em intimidade com Ele e o querer dEle ser o nosso querer. Cantamos isso, que o nosso coração seja moldado ao coração dEle. E através disso sermos discipulados por Cristo. Passarmos por uma escola que durará toda a nossa vida, onde Cristo nos ensinará e tirará todos os nossos vícios carnais, mostrará que todas as nossas leis, todos os nossos preceitos, todos os nossos achismos estão contrários à sua vontade, que o ódio que brota em nossos corações contra o nosso próximo é contrário ao amor que Ele manda a nós amarmos o nosso próximo, que o egoísmo e o orgulho que brota em nossos corações deve ser suprimido e sufocado pelo exemplo de Cristo, que se esvaziou a si mesmo e se entregou e morreu com morte de servo, uma morte maldita. Nós vemos isso na igreja primitiva e na igreja perseguida, onde os cristãos abrem mão de sua liberdade, de suas vidas, de sua família, para permanecerem num lugar hostil, e através de seu testemunho eles conseguirem os seus que estão ao seu redor a Cristo. Eles sacrificam, eles dão literalmente o seu sangue para que Cristo nasça no coração deles. E como eu disse, o Deus que muitas vezes é montado, é criado por nós, é muito distinto, muito longe, está muito longe de ser o Deus da Bíblia. O Deus por quem muitos durante a história inteira da igreja deram suas vidas.
o Deus que ainda hoje atua e converte os corações. Mas cabe a nós mostrarmos esse Deus, a esse Deus de imenso valor, e em contraste com esse Deus pobre, que só pode nos dar riquezas, que só pode nos dar bens materiais. O que mais Ele pode nos dar? Esse Deus que é pregado em muitos lugares, um Deus que é comprado com o seu dinheiro, um Deus que é comprado com seus talismãs. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é um Deus segundo o coração corrupto do homem. Conhecer a Jesus é ser salvo por Ele do pecado, da culpa, da morte, nesta vida e na futura. Se dissermos que conhecemos a Ele e não somos parecidos com Ele, mentimos. Se dissermos que conhecemos a Ele e ainda andamos em pecado, mentimos. Porque se somos justificados, o pecado não mais domina nossas carnes. Não que nós venhamos a ser santos e puros nessa vida, ainda temos a natureza pecaminosa em nós, mas nosso foco, nosso alvo é a santidade, é sermos distintos, sermos parecidos com Cristo, e a cada dia mais menos parecidos com esse mundo. O conhecer de Deus tem pelo menos 4 efeitos, surte 4 efeitos em nós. Primeiro, os que conhecem a Deus são capacitados com grande força por meio dele. Nós vemos isso em Daniel 11:32, que diz: e aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. A partir do momento em que conhecemos a Deus, uma ousadia e uma capacitação do alto nos vem, para que possamos pregar o Evangelho sem temor, sem medo, sem vergonha. Assim é o significado da palavra Paráclitos, que Cristo descreve o Espírito Santo, e que nós vimos na escola bíblica de hoje, de um testemunho em que muçulmanos falam que a Bíblia fala de Maomé, e é nesse ponto eles falam que o Paráclitos seria Maomé, e não o Espírito Santo. Maomé seria o enviado de Deus, o Consolador, e nós sabemos que isso não é verdade. Mas o Paráclitos, além do significado de Consolador, ele significa com forte, com força. Ele vem com força e nos impulsiona a termos desejos que, se não fosse por ele, não teríamos. A desejarmos as coisas do alto, a desejarmos que o reino de Deus se estabeleça no mundo, a desejarmos que todo conhecimento venha a ser cativo por Cristo. Esse é o efeito de conhecer a Deus. Parker ainda diz que os homens que conhecem seu Deus são, antes de tudo, homens de oração, e o primeiro ponto em que seu zelo e sua força para a glória de Deus são expressos é nas orações. Além de sermos ousados em evangelismo, somos ousados em orações. Se nós vermos os maiores avivamentos de toda a história, os homens mais usados por Deus que nós temos registro, foram homens de orações, foram homens de joelho no chão, foram homens que engravidaram desse avivamento, que persistiram orando a Deus para que Ele enviasse um renovo, porque sabiam que de nós nada poderia. E um dos problemas nossos hoje é isso, oração. E digo por mim,
Se nós vemos John Wesley, Jonathan Edwards, que passavam 5 horas orando, que no lugar dos seus quartos onde eles oravam, havia marcas de suor e desgaste nos pisos, de tão usado que ficava, de tão frequente eles permaneciam naquele lugar. Hoje nós não conseguimos orar 2 minutos, e já perdemos o foco, já caímos no sono. Estamos falando com Deus, não estamos falando com qualquer um. O que falta muito em nossos corações hoje é temor a Deus, temor à sua santa palavra, temor de que nós estamos lidando hoje num culto, estamos cultuando um ser que é totalmente transcendente a nós, que nós não podemos comparar a nada. Um Deus santo, um Deus que, quando o profeta Isaías se vê de frente dele, ele pensa que vai morrer, ele entra em desespero, ele profere um aio contra ele. Quem é o Deus que nós estamos servindo hoje? Um Deus que tem sido substituído por cultos pragmáticos, por festas que apenas se acrescenta gospel na frente e se torna, se passa pelo crivo. Um Deus que é substituído a sua santa palavra por coisas tão fúteis. Que Deus nós temos servido. Segundo ponto, os que conhecem a Deus pensam grandes coisas sobre Ele. Isaías 46, 9 e 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Um Deus que não pode ser contrariado. Será que entendemos quão grande é o nosso Deus? Quão poderoso Ele é? Se olharmos nas profecias do Antigo Testamento, nos Salmos principalmente, nós vemos as descrições que Deus, através dos autores inspirados, dá do futuro. E nós temos uma pequena porcentagem de como Ele é grande e Senhor da história. A história é a história de Deus, Ele é o Deus da história, e esse é o foco do livro de Apocalipse. Para uma igreja que estava sendo perseguida, para uma igreja que estava sendo morta pelo Evangelho de Cristo, Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele estava no controle até mesmo das perseguições. Um Deus que até o mal que vem dele é o nosso bem. Terceiro, os que conhecem a Deus são ousados por causa dele. Atos 4,13 diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de quem eram homens sem letras e doutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João, 2 pescadores. Se você ler os versículos anteriores a esse, no capítulo 4 de Atos, você vê o testemunho que eles dão. O melhor teólogo da terra produzido até hoje não consegue reproduzir uma pregação, um testemunho tão fidedigno e tão ousado, tão forte. Mas isso não vinha deles, vinha porque eles estiveram com Cristo. Não era inato a eles, mas foi um dom de Deus. A questão é que nós vemos isso hoje. A igreja não morreu, a igreja não foi suprimida pelas portas do inferno. Nós vemos isso hoje, principalmente na igreja perseguida, na China, com seus mais de 170 milhões de cristãos, mesmo ainda tendo um governo fechado.
pessoas ousadas, pessoas que pregam o Evangelho. Mas elas pagam preço. Nós falamos isso de manhã. O preço a ser pago de se viver o Evangelho, de fazer a diferença, de sermos radicais. E eu citarei novamente, o número de cristãos martirizados nos primeiros 250 anos é menor do que nos últimos 50 anos. Muitos têm sido mortos, muito mais do que na época do Coliseu, na época do Império de Roma. E isso é indício de que Cristo está voltando, a volta de Cristo. Estamos preparados para essa volta? Estamos preparados para darmos testemunho da nossa fé, não importando as consequências? Porque se você veio até aqui hoje com uma promessa de que se você cresce em Cristo, você teria uma vida boa. Não que Ele não tenha, mas isso não foi promessa de Deus. A promessa é que seríamos perseguidos. Assim como Cristo foi odiado pelo mundo, seríamos odiados também. E se pela graça de Deus recebemos o seu favor em bens, não é para nós, mas sim para sustento da sua igreja. E por último, os que conhecem a Deus têm grande alegria nele. Salmo 16:11 diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença fartura de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Estamos nos deliciando em Cristo. Estamos dizendo, assim como o salmista disse: a quem tenho eu no céu além de ti? E a quem eu ame mais na terra além de ti? Nos regozijamos em Deus. A questão de conhecer a Deus é uma questão de envolvimento pessoal que abrange a mente, a vontade e os sentimentos. Sim, os sentimentos. Amar a Deus, temer a Deus, confiar em Deus. John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. A pergunta é: estamos satisfeitos em Deus? Estamos satisfeitos com o que Ele tem nos dado? Estamos satisfeitos com a relação que nós temos com Deus hoje, como igreja? E eu digo igreja com um I maiúsculo, e não se limitando a essa denominação. Estamos satisfeitos em Cristo? E por amor a Ele podemos deixar todas as coisas pela pérola de grande valor? E isso nos leva ao segunda pergunta: qual o nosso propósito como igreja? Em primeiro lugar, não fomos chamados para sentirmos êxtase. Não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para nos sentirmos bem, eufóricos, arrepios, que músicas e palavras de autoajuda podem nos proporcionar, mas que da porta para fora acabou-se. E o temor de Deus não está em nossos corações. Não fomos chamados para fazer novas amizades aqui na igreja. A igreja não é um clube social. A igreja não é um lugar de trocarmos figurinhas. Não é um lugar de nós comentarmos as últimas notícias. Mas é um lugar de nos reunirmos para cultuarmos a Deus. E por último, e muitos não vão entender a princípio, não fomos chamados, nosso propósito não é evangelizar.
Como assim, Lucas? E a grande comissão, ide por todo mundo. Esse é o nosso chamado. Mas o nosso propósito não é esse. O nosso objetivo é que Deus seja glorificado em nossas vidas. Lembremos do resumo da lei que Cristo faz em Mateus 22:37. Primeiro mandamento: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ele cita o Shema Israel. O Senhor é o único Deus, de Deuteronômio 6. E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para que Deus seja glorificado em nós. Somos vasos de barro com preciosidades, joias raras em nós, o Evangelho e o Espírito Santo de Deus. João Batista diz em João 3,30 que é necessário que ele cresça e eu diminua. Que nós venhamos a diminuir cada vez mais e Cristo venha crescer em nós. A imagem de Cristo venha se refletir em nós cada dia mais. Para que Ele seja glorificado em nós. Uma das questões que se tem que ser lidado é estabelecermos o que é pecado. Muitas vezes nós ficamos em dúvida de se tal prática é pecaminosa ou não. Muitas pessoas perguntam, tal coisa é pecado ou não? Mas a gente tem que entender que é pecado tudo em que Cristo, em que Deus não é glorificado em nossas vidas. Que nós busquemos que cada passo que nós dermos seja para a glória de Deus, para que não andemos em pecado. Romanos 11:36 diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e glória pois a ele eternamente. Amém. E não a nós. Que nós venhamos a diminuir e ele venha crescer. Que ele seja glorificado em nós. E que através das nossas obras, as pessoas que estão à nossa volta glorifiquem o nosso Pai. Voltando brevemente no texto, João 13:35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esclareceu mais, né? Nós abordamos esses dois pontos. Nisto todos conhecerão que somos discípulos de Cristo, se nós vivermos uma vida piedosa, de tal forma em que Ele seja glorificado em nós, e que o seu amor reflita em nosso amor, porque nós não temos amor de nós mesmos. O amor não é inato a nós, somos criaturas más. Se nós temos a possibilidade de amar, é porque esse amor foi dado a nós por Deus, é um atributo de Deus comunicável, que Ele comunica a nós, o seu amor. O amor nosso deve ser reflexo do amor de Cristo por nós. Um amor gratuito, não foi despertado por nenhuma bondade em nós. Nós não fizemos nada para que Ele nos amasse mais ou menos. Um amor eterno, para que junto com a escolha dos pecadores para a salvação feita pelo Pai antes da fundação do mundo. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, onde não existia tempo, havia apenas a eternidade. Um amor sem reservas, pois levou à mais profunda humilhação e, na verdade, ao próprio inferno no Calvário. Cristo suportou por mim e por você dores, aflições no corpo e na alma do inferno, aquilo que era destinado a mim e a você, Ele suportou por amor.
por fim, um amor soberano, pois ele alcançou o seu objetivo, a glória final dos remidos, sua perfeita santidade e felicidade na alegria do seu amor, que está agora garantida e assegurada. Assim como aquela corrente de ouro que Paulo traça em Romanos 8, que aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. E o que nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta retórica que tem por resposta: nada. Mas a questão é que apenas quem conhece Deus e esse amor pode louvar o seu nome devidamente. Apenas quem conhece o amor de Cristo e o seu doador pode devidamente, como Ele nos manda, amá-lo e glorificá-lo. Que nessa noite nós venhamos a fazer um autoexame. Se fosse nós naquela situação, nessas situações de uma falta de liberdade, como seria o nosso posicionamento? Até que ponto nosso amor por Cristo nos leva? Até que consequência? Isso é muito difícil, mas é necessário nós fazermos um autoexame. Estamos num tempo em que necessitamos acordar, em que necessitamos dar um basta, fazermos frente a este evangelho do inimigo, nascido no coração de Satanás, no inferno, que tem levado muitas almas a serem perdidas, porque acham que conhecem Deus, mas o Deus que eles conhecem não é Deus verdadeiro. E no juízo final, infelizmente, eles ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Esse foi o propósito desse meu segundo livro, O Deus Absoluto. Não há nenhuma verdade nova nesse livro, nenhuma descoberta, nenhuma revelação que Deus me deu. São verdades antigas, milenares, mas que foram esquecidas por nós. Verdades que muitos deram sua vida, muitos morreram por causa desse livro. O livro mais sangrento da história é a Bíblia, porque muitos, milhões e milhões, morreram para ter acesso a esse livro. Nós que temos esse privilégio hoje de termos ele, que venhamos a reconhecer esse presente de Deus a nós e a entesourar ele em nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, pedimos perdão a Ti, porque o Senhor nos agraciou com tantas bênçãos e muitas vezes somos negligentes e ingratos a Ti. Muitas vezes nós nos estabelecemos em nosso comodismo e muitas vezes nós criamos uma imagem falsa de Ti, um ídolo em nosso coração, um Deus que não é o Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós não fazemos aquilo que devemos e aquilo que está ao nosso alcance. Pedimos Tua misericórdia, Teu Espírito Santo, para que nos reavive, nos transforme, nos renove,
Renove a fé em nossos corações para que não venhamos a esmorecer, mas que venhamos a ser ousados, usados pela Tua palavra, buscando a Tua glória em nosso ser, mediante conhecer a Ti a cada dia mais. Que esse seja o nosso propósito por toda a vida, conhecer a Ti, Senhor Deus, para que no céu nós venhamos desfrutar e sentir os deleites eternos que há na Tua presença. Em nome de Jesus que eu oro, que eu agradeço. Amém.